Beleza. Ok, estou ouvindo. Então tá. Uma coisa que eu quero conversar com vocês, gente, antes de começar a aula. Como é que está o desafio nota máxima de vocês, gente? Estão fazendo? Sim, tô fazendo sim, Fabrício. Até depois queria ver contigo uns minutinhos depois da aula ali. Ou num outro momento, o pessoal queria da civil falou umas questões, ele queria abordar contigo depois. Não, tranquilo, depois da aula a gente conversa. Tá. Por que é importante a questão do desafio nota máxima? Não sei se vocês repararam, mas no portal de vocês teve uma mudança em relação ao ano passado, onde tinha ali uns itens de nivelamento, né? Então podia aparecer de português, de lógica, né? Bom, aqueles nivelamentos foram para dentro do desafio nota máxima, então por isso que não tem mais aquelas abas que apareciam no portal de vocês até semestre passado. Então, na verdade, como atividades transversais, vocês têm duas atividades que contam como atividades transversais agora, que é o desafio nota máxima e os estudos dirigidos. Tá? Então, conforme vocês fazem essas atividades, a pontuação vai subindo. Tá? Por exemplo, do estudo dirigido, a pontuação só vai subir para vocês como atividade transversal quando vocês concluírem ele. Tá? Então, mesmo que vocês tenham feito todo o estudo dirigido, mas não tenham feito, por exemplo, a avaliação final dele, que anuava, aí essa pontuação não sobe. Tá? Ao contrário do que acontece, por exemplo, com o desafio nota máxima, que vocês vão fazendo semanalmente e a pontuação vai atualizando. Tá? E aí, então, e tem as atividades de cada disciplina, que é aquelas que vocês fazem regularmente, que é de acessar material, né? Fazer as atividades diagnósticas de cada disciplina, responder os questionários de cada disciplina, e aí vai contando os outros pontos do AVA que somam e ajudam junto com as atividades presenciais, das avaliações dos professores, para a pontuação final da disciplina. Tranquilo? Vamos lá. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre princípio de Pascal. Tá? Uma passada a gente falou sobre questão da pressão e hoje o princípio de Pascal. Esse exercício aqui foi o exercício que nós vimos no final da aula passada. Tá? E aonde ele coloca que a densidade na água, e eu falei para vocês justamente que a nomenclatura da bibliografia está equivocada, que na verdade aqui é a massa específica da água, né? Então, ele diz que a massa específica é da água, porque no inglês density quer dizer massa específica e specific gravity quer dizer densidade para nós na língua portuguesa. Então, a massa específica da água é 1 kg por centímetro cúbico. Tá? Beleza. Ou 1.000 kg por metro cúbico. Para descobrir a variação da pressão, precisamos calcular, então, a pressão inicial, ou seja, a pressão do fundo da eclusa, onde já que está com 4 metros de altura na eclusa, nós temos que verificar qual é a pressão no fundo da eclusa. E depois a gente tem que determinar qual é a pressão que vai ter no fundo da eclusa quando essa eclusa estiver com 14 metros no final. Então ele pega o quê? Ele pega a área da eclusa, faz as dimensões da eclusa, 60 por 20, que dão 1.200 metros quadrados. Então, já que eu tenho uma altura de 4 metros, o meu volume de água que eu tenho na minha eclusa são 4.800 metros cúbicos. Daí eu consigo, com o valor da densidade da água, tirar o peso, a quantidade de massa de água que eu tenho nessa eclusa e o quanto é que essa quantidade de água está exercendo de pressão no fundo da eclusa. Então é exatamente isso aqui. Ó. Então ele pega lá o volume de água, multiplica pela massa específica da água e a gente usou aqui a gravidade como 10 para nos facilitar o cálculo. Então isso aqui deu um valor de 4,8 vezes 10 na 7 newtons. Então, dividindo essa força pela área da base da eclusa,
nós temos que a pressão no fundo da eclusa é 40.000 PA. Bom, 40.000 PA, se nós convertermos Pascal para a atmosfera, tá? 100.000 PAs é igual a uma atmosfera. Então, é só simplesmente dividir esse valor por 100.000, que nós temos o valor em atmosfera. Bom, essa pressão aqui, gente, é a pressão manométrica, não é a pressão absoluta. Porque se fosse a pressão absoluta, eu tinha que somar aqui a pressão atmosférica. É o que está aqui, ó. Então, quando a gente soma a pressão atmosférica, que é uma atmosfera, nós somamos a pressão no fundo da eclusa e nós temos que a pressão total, lá embaixo, no meu sensor, é 1,4 atmosfera. Quando a eclusa está cheia, o que vai me variar nela, o que é? É o meu volume. Então, eu vou ter que pegar justamente o quê? O meu valor da minha área e vou verificar a minha altura total. Se estava antes com 14 metros, ela subiu 4 metros, ela subiu 14, eu vou ficar com esse valor está equivocado aqui. Então, lá. Ó. Então, eu vou ficar com lá, ó. Eu tenho 10 metros de variação, beleza. Então, eu vou ter um valor de força nova, justamente multiplicando pela massa da água, e vou ter uma alteração na minha pressão. Bom, essa pressão, como eu disse, é pressão lá absoluta. Se eu somar a pressão atmosférica com 1, eu tenho o quê? Que a minha pressão total ela é 2,8 atmosfera no fundo do meu tanque. Ele quer saber se ele pode utilizar no fundo o meu medidor que pode aguentar um range, ou seja, uma variação de pressão de até 2 atmosferas. Então, a minha pressão ali, ó, é simplesmente a pressão absoluta, uma pressão manométrica lá, tá? Então, nós temos que a minha pressão manométrica é a 1,4 de inicial, menos a 2,8 final. Então, fazendo uma pela outra, eu tenho uma variação de 1,4. Então, se eu botar um medidor de pressão que aguenta um range de variação de 0 a 2 atmosferas, eu consigo medir a pressão no fundo dessa minha eclusa. Todo mundo compreendeu isso aqui? Tranquilo? Sim. Não, tá, beleza. Então vamos começar propriamente o estudo de hoje. Então, nós falamos muito em aula passada em termos de pressão. Só que a questão do princípio de Pascal é o que se usa muito em relação aos elevadores hidráulicos, aos sistemas de medição, por exemplo, de vazão, aonde eu consigo determinar que um sistema aonde eu não tenho a variação, por exemplo, ligação atmosférica nesse meu tubo internamente, ou eu tenho uma maneira de me expressar melhor, eu tenho um tubo de áreas diferentes, onde eu tenho forças diferentes aplicadas sobre essas áreas diferentes. No entanto, conforme a minha área do meu tubo, essa minha pressão não varia, porque a pressão em um fluido, em um conduto fechado, ela é igual em todos os pontos dentro do meu fluido. Então, olha aqui, ó. Então, por exemplo, no caso da nossa eclusa, tá? Que nós estamos trabalhando, com cilindros hidráulicos, nós estamos acompanhando aqui, então, uma empresa de engenharia, que a gente foi contratado ali para fazer a resolução do problema da eclusa, né? Então, justamente, ele quer verificar se os navios carregados na partida conseguem, por exemplo, ter uma tensão da empilhadeira. Por exemplo, nós temos que fazer estufagem de containers com carregamento por empilhadeiras. Então, nós temos paletes. Então, nós temos pequenos cilindros hidráulicos onde o operador usa a manopla, e esses pequenos cilindros hidráulicos eu consigo, muitas vezes,
içar cargas de uma dimensão e de um peso muito maior do que a força que nós exercemos em determinadas palancas. Então, é comum nós temos empilhadeiras de um determinado porte, por exemplo, empilhadeiras aquelas que é bem comuns a gente ver num terminal reto portuário, aonde simplesmente o operador ergue uma pequena palanca e essa empilhadeira consegue, através de um sistema hidráulico, fazer o levantamento de cargas de 1,5 toneladas, 2,5 toneladas. Bom, vai depender que é do meu diâmetro do meu cilindro que vai fazer a transmissão dessa força. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma empilhadeira, né? Isso aqui é muito comum. Quem trabalha na área portuária, por exemplo, na parte do TECOM, já teve a oportunidade de ver uma empilhadeira desse modelo. Aonde o operador fica nesta gabine de comando, acionando pequenos sensores hidráulicos e eu consigo erguer um container. Por exemplo, esse container aqui é um container de 40 pés. Container de 40 pés, a gente consegue tranquilamente colocar dentro dele, por exemplo, cargas de 40, 50 toneladas. Então, a gente consegue ver como pequenos eixos conseguem erguer grandes cargas. Isso é através, e se dá através do princípio de Pascal. Tá, mas quem foi Pascal? Pascal foi um físico inglês que se dedicou ao estudo da física e da mecânica de fluidos. Então, basicamente, o princípio de Pascal nos diz que a pressão externa, então aplicada em uma região do fluido, é transmitida igualmente em toda a sua extensão e também para as paredes do recipiente que o contém. Então, a pressão, a força que eu coloco, por exemplo, em um pistão, essa força vai ser distribuída para o fluido e esse fluido vai transmitir essa pressão em todas as direções, ou seja, em todo o desenho da estrutura que o contém. Então, assim, o fluido é distribuído horizontalmente e uniformemente, ou em condições onde o efeito da gravidade possa ser desprezado. A pressão ocorre em todas as direções do fluido e a pressão exercida nas paredes do fluido em todas as seções desse recipiente é igual. Então, o efeito da gravidade, caso o efeito da gravidade seja relevante, por exemplo, temos que considerar também a pressão externa, ou seja, a pressão da atmosfera. Então, distribuição do fluido mais o efeito da gravidade. Então, nós vamos somar mais a pressão atmosférica. Ok? Então, aqui nós temos alguns recipientes, né? Dando exemplo. Então, nada mais é do que a nossa pressão final, vai ser a minha pressão inicial, que eu tenho no meu fluido, mais a minha parcela de quê? De força que está sendo exercida sobre o fluido. Bom, e essa força aqui, que é a massa específica, a aceleração da gravidade, mais a altura do ponto onde eu quero medir uma determinada pressão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a pressão exercida pela gravidade em um recipiente depende somente da altura do recipiente e não do formato dele em si. Porque nós não temos nenhuma relação aqui com a área, e sim somente com a altura. Então, a pressão se distribui uniformemente ao longo do fluido e não pela força, e sim pela sua altura. A pressão no interior do recipiente, sob a influência da gravidade, dependerá apenas de fatores como pressão externa, densidade do fluido, gravidade local e altura em relação ao ponto de aplicação da pressão externa ou da força externa. Não depende do formato do recipiente. Tá? Então, nós temos exatamente essa relação aqui, ó, que eu vou ter uma correlação de quê? Se eu tenho um cilindro,
É como se eu tivesse que a pressão de A aqui fosse igual à pressão de B igual à pressão de A. Porque o que é? Força sobre área é pressão. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, a pressão em A, se eu exerço uma força na minha área A, essa mesma força aqui, ela vai transmitir uma pressão em todas as direções do fluido. E essa pressão aqui vai ser igual neste ponto da área B. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma carga, digamos aqui, de 1 quilo nesta área, que ela vai conseguir, essa carga vai me gerar aqui uma pressão neste fluido, e eu vou conseguir erguer aqui, ó, uma carga maior do que eu coloquei em A. Porque exatamente o que, gente? Eu vou ter uma área maior de contato. Então eu vou conseguir instalar uma carga maior. É assim que funciona o princípio do fluido do sistema hidráulico. Eu vou colocar exatamente esse nosso experimento aqui, ó, que está pedindo aqui. Física e Energia, 2020. Estamos aqui. Só que um aplicativozinho, tá? Depois eu mando para vocês o link para vocês baixarem esse. Isso aqui é de uma universidade dos Estados Unidos. No site você está ali o link. Aqui, ó. Para vocês baixarem. Tá? Vocês podem entrar nesse linkzinho aqui para baixar da Universidade do Colorado. Tá? Me acho. É um experimento bem legalzinho, assim, uma simulaçãozinha que a gente faz. Vocês conseguiram olhar aqui, gente? Aqui. Sim. Beleza. Então, ali, ó. Então, eu posso variar aqui, ó. O que eu quero variar? Se eu quero mais massa do fluido, se eu quero variar a densidade, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui exatamente a questão que nós estávamos vendo ali, ó. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu quero medir a minha pressão aqui, ó. Você viu que meu manômetro está variando aqui a altura, ó. A dimensão dele, ó. Vamos colocar uma régua aqui, ó. Então, nossa régua está exatamente aqui. Então, aqui, ó, nós temos a nível do mar, a nossa pressão, 101.325 kPa. Ok? Você se lembra que eu tinha dito que mais ou menos a conversão para Pascal, a nossa conversão é 100 mil é igual a uma atmosfera? É um pouquinho mais. É esse valor aqui, tá, gente? Mas a nível de conversão, a gente pode usar essa conversão que não tem problema. Ô, Fabrício. Então, oi. A Tárcia mandou uma mensagem no grupo ali pedindo para aceitar ela. Ué, não tá aparecendo para mim aqui? Tá aparecendo para mim aqui. Só um minutinho. Aqui. E ela tá entrando no... Viu aqui, ó, não tá nem aparecendo para mim aqui, ó. Tá, vou mandar o link para ela que dá. Manda o link, porque lá eu habilitei para vocês não precisarem... Eu modifiquei as configurações para vocês não precisarem pedir autorização, entendeu? Até que vocês entraram direto. Gozado que ela não tá aparecendo. Vou dar o link para ela aqui. Tá. Então, retornando, tá? Então, nós temos aqui, ó. Se eu baixar, olha aqui, ó. Você viu que está alterando a pressão do manômetro ali, ó. Por quê?
nós estamos colocando mais quantidade de quê? De gás. Então, se eu tenho mais quantidade de gás, de ar atmosférico, consequentemente, eu vou ter mais o quê? Mais coluna de água aqui. Então, olha aqui, ó. Se eu colocar ali, ó, vocês viram qual é a pressão exatamente no nível aqui, ó. Então, a mais ou menos 75 centímetros abaixo do nível do mar, eu tenho uma pressão de 101.334 kPa. E essa pressão tem que ser igual nos dois lados, ó. Beleza? Se eu colocar um peso aqui, ó, de 250 quilos, olha ali, ó. Se lembra que alterou a pressão ali, ó. Então, a pressão, eu subi um pouco o nível. A pressão aqui, ó, é 101.333. Qual vai ser a pressão no mesmo nível? Vamos ver aqui. Mesma pressão. Se eu for adentrando, ó, ele só me depende da altura, gente. Ó. Dependentemente da área, ó. Se eu medir nessa mesma altura, na altura de 2 metros aqui, ó. 113,5 Pascal. 2 metros aqui, ó. 113,5 Pascal. Vou colocar mais um peso aqui. Ó. Vice? Ou seja, eu alterei a minha força externa, consequentemente, a minha pressão interna do meu tubo aumentou. Vou botar um outro manômetro aqui. Ah, olha lá, ó. Ó. Manômetro na mesma altura de onde estão os pesos. Vou colocar mais um peso. Vou botar 1 tonelada agora aqui, gente. Vamos lá. A minha pressão interna variou também, ó. Ó, se eu tirar aqui, ó. Se eu colocar aqui, altera. Tá? Então, aqui nós estamos no sistema métrico, mas eu posso botar em atmosfera ou posso botar em PSI. Ah, beleza. Tá, se eu conseguir entrar. Bom. Viu que legal isso aqui, gente? Bom, podemos fazer outras. Vamos reiniciar aqui para a gente brincar com outra questão. Aqui. Beleza. Então, imaginem, por exemplo, aqui, ó, que nós tivéssemos um. Vou botar uma régua. Bom, aqui nós temos a nível do mar 101.325 kPa. Lá no fundo do meu tanque, como nós estávamos fazendo nesse dólar anterior, olha lá, ó. Eu tenho 116,8 kPa. Esse 116 aqui tem a ver com o quê? Com o volume de fluido que eu tenho aqui, mais essa coluna de ar que eu tenho aqui em cima. Então, se eu abrir a torneira aqui, ó, a minha pressão do fluido abriu. Agora, se eu esvaziar meu tanque aqui, ó, se eu esvaziar todo o tanque, qual vai ser ali? Ó, vai ser simplesmente
A altura, a pressão no manômetro, vai ser a diferença das cotas do nível do mar mais a cota deste nível, deste tanque abaixo, enterrado no solo, tá? Vou encher ele de novo. Tá? Outra experiência. Esse aqui. Mesma coisa. Esse aqui é o mais simples. Esse aqui é bem análogo ao nosso problema que nós fizemos no início da aula. Tá? Então, é exatamente isso aqui. Ó. Se eu tenho uma altura X, eu calculo a minha pressão lá, mais a pressão atmosférica, e aí eu preencho o meu tanque, ó. Esse simuladorzinho que também tem de fluxo, que a gente vai ver aula que vem, tá? E também tem a de torre d'água. Mas depois, ao longo das próximas aulas, a gente vai usar isso aqui, tá? É interessante de vocês acessarem o link que está ali no material de vocês, para depois para vocês brincarem em casa com isso aqui, para a gente poder justamente consolidar esse conhecimento, tá? Vamos seguir com a nossa teoria ali. Bom, então vamos lá. Então, vocês, quem é que já viu navio carregando no porto? Quem é que já teve essa experiência aí? Eu, Daniel. Beleza, quem mais? Alguém mais? Não. Quem mais já viu como é que funciona? Como é que mais ou menos se dá o cálculo de quanto que o navio pode carregar? Deixa eu ver se eu pego um outro materialzinho para vocês aqui. Isso é um material, esse aqui é um material meu, só um pouquinho. Deixa eu ver, só deixa eu achar aqui. Isso aí varia da água também, que ele vai navegar, né? Isso, agora eu vou falar para vocês isso aqui. Isso aí acontece muito acidente com barco de pesca, quando está carregado no oceano e entra na lagoa. Deixa eu botar uma coisinha para vocês aqui. Bom, isso aqui, bonito isso aqui, né? Bom, isso aqui foi uma planilha, tá? Dinâmica que eu fiz para carregamento de navio. Então eu sabia exatamente. Aqui, ó. Vocês não gostam de Excel, né? Mas aprendam a usar Excel. Ó. Isso aqui, ó. Eu coloco a altura, as alturas dos navios, os volumes de carga de cada porão. Coloco o nome do navio, ela muda automática. Tá? E ela vai me carregando, me dando quanto que tem em cada porão do navio, em termos, por exemplo, de carga volumétrica. Aí essa carga volumétrica, depois eu faço uma análise de densidade e eu consigo saber quanto que tem de carga dentro do navio. É assim que funciona o que a gente chama em navegação, tá? De draft survey. Deixa eu fazer um desenhozinho para vocês aqui. Isso é interessante porque todo draft saver ele é justamente baseado, tá, no princípio de Arquimedes. Algum de vocês já ouviu falar nesse cara, não, Arquimedes? Arquimedes, ele era um filósofo grego, né, que é o nome que se dava para os estudiosos na antiga Grécia. Então, podia estudar matemática, retórica, geometria, e sempre tinha o nome de filosofia, dá o nome de filósofos. Tá? Então, Arquimedes foi contratado pelo rei da Grécia para verificar se
o ourives, né, ou seja, o cara que trabalha com joias, tinha roubado dele ou não uma quantidade de ouro que ele tinha dado para construir a coroa, uma nova coroa para a Grécia. E Arquimedes não tinha a ideia de como é que ia fazer isso. Até que um dia, claro, isso tem muita de história, tem muito de lorota, então tu não sabe até que ponto isso é verdade ou até que ponto isso é mitologia, né? Então dizem que Arquimedes, pensando numa maneira de como ia fazer, ele entrou na banheira, né, para tomar banho, naquelas casas de banho, e reparou que quando ele entrou na banheira, a quantidade de água que foi deslocada era muito próxima à quantidade do peso dele, do volume dele. Então, exatamente, aí dizem que foi nessa hora que ele proferiu aquela célebre frase do Eureka. Mas não sei se isso é verdade ou não, tá? Então, a gente até toma isso como verdade, mas... Ó, que bonitinho isso aqui, ó. Então, vamos limpar o quadro branco aqui. Limpar a tela. Bom, então, eu vou desenhar para vocês, por favor, compreenda que a minha dificuldade de desenho nessa tela é muito complicada. Vamos lá. Então, o navio, basicamente, ele vai ter isso aqui, ó. Ele vai estar desenhando dessa forma, o que a gente chama de tabela volumétrica do navio. Então, tu vai ter isso aqui no navio. Bom. No navio, tá? Quando vocês, a próxima vez que vocês forem, né, num cais de navio, vocês vão reparar que o navio eles vão ter 6 marcas, tá? Ele vai ter uma marca, vou fazer com caneta diferente, cor diferente, beleza? Ele vai ter uma marca aqui, ele vai ter uma marca aqui e vai ter uma marca graduada aqui. Do lado dessas marcas, tá, gente? Tem o quê? Tem uns números. Todos os navios modernos já estão em sistema métrico, tá? Navios antigos vão estar em sistema inglês, então vai estar em polegada. Os navios mais novos vão estar todos em metros. Essas 3 marcas aqui também tem do outro lado. Então, se nós desenhássemos um navio de cima, ele teria mais ou menos esse formato, né? Mais ou menos esse formato aqui. Bom. Aí essas marcas estariam uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. O que são essas marcas? Essas marcas, quando tu começa a carregar um navio, tá? O navio começa a o quê? A retirar a água de lastro e colocar carga. Então, gradativamente, ele começa, claro, como ele vem com muito menos água de lastro do que carga que ele vai levar, no final do carregamento, digamos que se no início, eu vou fazer com 2 canetas diferentes. No início, digamos que a linha d'água estava aqui, em verde. Tá? No final do carregamento, o navio vai estar onde estaria aquela minha marca em vermelho. E como é que eu sei a quantidade de carga que o navio levou? Nós vamos fazer o que a gente chama de média das médias. Tá? Primeiro, a gente vai ter que fazer a medição externa das 6 marcas que a gente chama. Tá? A gente vai fazer primeiro, então, a média dessas 2 marcas de ré e a média dessas 2 marcas de vante. Então, eu vou ter aqui o que, então? Uma altura de vante, vou ter uma altura de ré. E eu vou ter uma altura de meia nau. Dessa altura
dessa média que eu tenho aqui da Vante e da Ré, eu vou ter o quê? Uma média de Vante e Ré. Tá? Ou seja, que vai ser igual a H de Ré. É média aritmética mesmo, gente. Mais H de Vante sobre 2. Tendo a média de Vante e Ré, eu pego e vou calcular o que a gente chama de média das médias, tá? Então, a média das médias, que é o HMM, vai ser, então, essa HM ali, ó, que a gente mediu, que também é a média dos dois calados, tá? Do lado de Bombordo e do lado de Boreste. Mais quem? Essa médiazinha que a gente viu ali, ó. IH de V e H de R, dividido por 2. Esse número aqui me dá o quê? O calado médio do navio. O quanto que se eu traçar uma linha média da água, que o navio afundou. Esse valor aqui, conforme a dimensão do navio, está tabelado. Que é mais ou menos essa tabela aqui, gente, geral aqui. Ó. Claro, aqui que tá dividindo por tanque para me dar uma geral, tá? Então, com esse valor aqui, tá? A média das médias, eu vou ter o quê? Um volume médio do navio. Volume médio. Nesse volume médio, aí foi que o colega de vocês falou anteriormente. Esse volume médio, o que eu tenho? Que massa, né? Massa é relação de quê? Olha, o símbolo da massa específica, ó. O Rho, tá? É o quê? Massa sobre volume. Não sei se vocês já repararam como o pessoal está fazendo draft no Porto, eles verificam que qual é a densidade que está a água. Tá? Então, eles mergulham em equipamento, coletam a água e eles colocam um equipamento que a gente chama para fazer uma medição química, físico-química, que é justamente a densidade da água. Então, eu obtenho a densidade da água. Com a densidade da água, eu vou ter o quê? Como a densidade é um adimensional, a água do mar, nossa, aqui, ela pode variar conforme a certa corrente vante de vazão, de 0,99 a 1026. Então, digamos que eu medi a água e a água deu 1026 de densidade da água do mar, que ela é mais pesada do que a água doce, porque ela tem sal. Então, simplesmente a massa total que está deslocando aquele volume de água, vai ser quem? O volume esse que vocês obtiveram, volume médio, vezes a densidade. Então eu tive uma massa. Essa massa aqui depois, o que eu vou fazer? Eu vou descontar o peso no navio e eu tenho o peso que carregou no navio. Tudo através de quem? Do princípio do diabo do Arquimedes. Tá? Então, essas medidas é muito importante na navegação. Então, é importante vocês conhecerem isso, com quem for trabalhar com a parte de navegação. Tá, gente? Então, é por isso que a gente conversa com o princípio de Arquimedes. Deixa eu botar aqui de volta para os nossos slides. Então, ali, ó. Como é possível um grande navio transatlântico, com seu casco feito de aço, pesando muitas toneladas, flutue em uma barra de aço, afunde? Como é que acontece essa relação? Simplesmente, gente, é justamente fazendo esse jogo de densidade. Então, aquela quantidade toda de aço ao qual o navio ela é composta, ela é conformada, ela é construída, ela é estruturada de que forma? De que o seu volume
contenha um espaço tal que a relação de densidade deste navio fique menor do que a água. Consequentemente, o navio vai flutuar. Porque se vocês colocarem, por exemplo, óleo na água, o óleo de cozinha, por exemplo, ele vai ficar em cima da água. Por quê? Porque a densidade do óleo de cozinha é 0,80. Agora, eu posso botar, por exemplo, uma borra de pinche. Uma borra de pinche, se eu gotejar na água, ela vai para o fundo. Por quê? Porque a densidade da gota de pinche, ela vai girar em torno de 1,1 de densidade. Então, quando eu faço a confecção de um navio, é justamente isso. Eu vou pegar o meu material metálico, ou no caso, se eu vou construir ele em madeira, e eu vou aumentar muito a relação que eu tenho de espaço, de volume em relação à massa que ele tem. Tá bom? Então, olha lá, ó. Então, navios muito grandes atracados, enquanto eles são carregados, e você decide analisar. Afinal, o que acontece com ele? Tá? Então, a isso a gente chama de força de empuxo. Então, aquela força, que é a relação justamente o quê? Que faz com que ele flutue, é a força que faz deslocar a água. Tá? Que desloca o seu casco para cima. Então, apesar dos navios serem feitos de aço, são capazes de flutuar porque existe uma força que a gente chama de empuxo. Essa força atua sobre qualquer objeto submerso em um fluido. Ela atua verticalmente para cima, ou seja, essa força de empuxo ela é uma força opositora à ação da gravidade sobre a massa do bloco. Então, nada mais é do que uma força de reação à força-peso no meio do fluido. No caso, água, pode ser óleo, então qualquer fluido. Então, quando a força de empuxo é menor do que a força-peso, o que acontece? Ele submerge. Ou seja, é o que ocorre com os submarinos. Os submarinos fazem justamente o quê? Para que o seu empuxo seja menor do que a força-peso. Eles enchem os seus tanques de lastro, aumentando o que? A massa interna deles, fazendo com que ele fique submerso. Agora, quando a força de empuxo é maior do que a força-peso, o objeto vai para cima. E ele encontra a superfície do líquido ou fica parcialmente submerso, como é o caso dos navios. E é assim que o navio flutua, mesmo quando em carga máxima, porque ele tem uma que a gente chama de linha de carregamento máximo. Tá? Então, o que diz o princípio de Arquimedes? Que a força de empuxo será igual ao módulo ao peso do fluido que ela desloca pela presença do objeto em questão quando em seu interior. Então, a força de empuxo é igual à quantidade de líquido que ela desloca de fluido. Então, por isso que a gente tem que mensurar o volume que está sendo deslocado. Então, quando o objeto é submerso, ele desloca uma determinada quantidade de fluido, que é justamente o quê? É a massa do navio que ocupou o lugar desse fluido que ele deslocou. Então, o princípio de Arquimedes enuncia que a força empuxo será igual ao módulo da força-peso do fluido deslocado pela presença do objeto no seu interior. Tá? Então, aqui, ó, a força-peso vai seguir, então, aqui, ó, o rho do fluido
o volume deslocado vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então, ρ é a massa específica. É conhecido como princípio de Arquimedes em homenagem ao grande filósofo e engenheiro grego que descobriu essa importante propriedade na hidrodinâmica e na fluidodinâmica. Então, aqui, ó, entenda o fato de que o objeto afunda quando o fluido pode ser definido através de uma comparação de suas densidades. Se o objeto tem uma densidade menor do que a do fluido, ele acelera para cima, ou seja, ele vai boiar, que é o caso que dessa bola de recreação de piscina aqui. Se a densidade do objeto é maior que a densidade do fluido, ele afunda, que é o caso da âncora. Tá? Então, esse aqui é um outro que tem lá, que eu quero que vocês baixem também lá do site, que vai estar para vocês, que é justamente a flutuabilidade. Então, a gente consegue, conforme o fluido, a gente consegue brincar com essas massas. Tá? Tá lá naquele mesmo site que está o link para vocês. Isso eu quero que vocês brinquem em casa, façam isso em casa. Tá? Aonde que tá o link, Fabrício? No quarto ou quinto slide da aula de hoje está o link ali, tá, Richard? Ah, Um tá. infográfico que nem esse que está o link para vocês baixarem. É Tá. da Universidade do Colorado. Tá? Se vocês não encontrarem, depois me chamem pelo WhatsApp, que eu colo o link ali no site de novo. Tá, Pelo tá bem. WhatsApp. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos um navio, né? É um navio de container, né? Um grande navio de container, tá? Então, esse artigo aqui é legal para vocês baixarem também, dar uma olhada acerca dessa teoria de carregamento da flutuabilidade de navios. Tá? O princípio de Pascal no início da aula, tá? Então é bem legal. Tá? Isso aqui é do livro de vocês que eu puxei. Tá? Aplicação, que é importante para os macacos hidráulicos. Tá? Isso aqui eu quero que vocês leiam para reforçar que isso aqui é teoria pura. Tá? Isso aqui eu tirei justamente do livro de vocês. Tá bom? A aula que vem nós vamos concluir essa parte, tá, de mecânica de fluidos e vamos fazer exercícios. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Não, pra mim tá tranquilo. Então eu vou finalizar a aula por aqui e eu vou ficar com o Lucas, que ele tem umas dúvidas que ele quer esclarecer. Tá bom, pessoal? Tá bem então. Boa noite pra todo mundo. Boa noite. Boa noite.